Rádio. Novelo. Tá começando o Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Oi, Branca Viana. E essa que tá aqui no estúdio comigo é a Paula Scarpim, diretora de criação da novela. Eu. E você tá aqui pra me contar e pra contar pra quem tá ouvindo também uma história que eu já conheço mais ou menos. Bom, você conhece pelo menos o comecinho dela, que é uma história que já tem um tempo. Ela começa no dia 8 de maio de 2008. Eu era repórter da revista Piauí, na verdade eu tinha acabado de ser efetivada depois de estagiar na revista ali por um ano. Eu acho que era mais ou menos umas 7 da noite, eu tava terminando de escrever ou de revisar alguma coisa ali no fim do expediente, tinha super pouca gente na redação. E aí toca o telefone principal ali da redação, o PABX, pra quem é dessa época, né? Eu normalmente puxava, né? Começava a tocar, eu já puxava. E era da portaria do prédio. O cara me disse assim, o Roberto foi assaltado, ele tá subindo. Explica quem é o Roberto. Tá, o Roberto é o Roberto Kais, que já era repórter da Piauí. E que naquela época já era meu amigo, né? Porque o Roberto era a única pessoa que tinha minha idade naquela redação estrelada, que só tinha nomões, tipo a Dorit Harazinho, o Mário Sérgio Conte, o João Moreira Salles, o Marcos Sacorrei, enfim. O Luiz Macluf Carvalho, a Daniela Pinheiro, o Consuelo Diegues, não tinha ninguém ali que era a foca, assim, só eu e o Roberto. E desde que eu tinha passado num concurso para estagiar na Piauí e me mudei de São Paulo pro Rio sem conhecer ninguém, o Roberto tinha virado a minha maior referência de bons botecos e de coisa pra fazer no final de semana, era meu amigo ali. E bom, aí naquele dia ele tinha acabado de sair da redação. A redação ainda era na Glória, na Praça da Glória, na Rua Benjamin... Era na Rua do Russell. E aí você gravou com ele, né? Eu gravei com ele pra pegar o lado dele dessa história, porque eu só tinha o meu. Na Rua do Russell, enfim, tinha um metrô perto que eu pegava pra ir pra casa, bem embaixo do Outeiro da Glória. E era uma área meio escura, assim, era um trajeto muito curto, né? Devia ser uns 200 metros entre a redação e o metrô, mas não era um trajeto legal. Porque tinha que dar uma volta, né? Tipo, tinha que contornar ali um paredão. Isso. E naquele paredão ele era mal iluminado e não tinha ninguém. Não tinha comércio, não tinha prédio, tinha nada. Só tinha carro passando. Então eu tava... Ele tinha aproveitado o tempinho do trajeto até o metrô pra ligar pra um amigo. A rua tava vazia. Bom, aqui fica um alerta para quem não tolera a descrição de violência. Pode dar um saltinho de uns 3 minutos aí no seu aplicativo, porque depois fica tudo bem, como já deu para perceber aí na gravação com o Kais. E fiz uma coisa que não se faz, que não se deve fazer, que é falar no celular na rua. Então eu tava com o celular na mão, do lado da cabeça, e aí eu só vi uma sombra chegando perto de mim e puxando minha mão, e eu tentei puxar de volta. E essa sombra começou a me bater, eu não vi a cara da pessoa e eu só soltei o celular quando o meu olho ficou preto. E aí eu vi a mão dele, nessa hora eu soltei e vi que ele estava segurando uma faca na mão. Então, na verdade, ele não estava me batendo, ele estava me dando facada. Era uma faquinha curta de cortar laranja, assim. Umas pegaram no tórax e tal, mas foram cortes superficiais, mas uma pegou no meu olho direito. E por um enorme milagre, a faca atravessou meu olho de um canto ao outro, mas não pegou em nenhuma parte vital. Num primeiro momento, o Roberto achou que a facada tinha arrancado o olho dele fora. Tinha procurado meu olho no chão, não achei. Aí ele resolveu voltar pra redação. Porque eu tava a 50 metros da redação, aí eu voltei correndo quando o olho ficou... E foi aí que o porteiro ligou lá na redação e você atendeu. Isso, eu lembro de ter pensado só, putz, assaltado, que chato. Eu fui até o hall do elevador encontrar com ele. E aí a cena que eu lembro é dele saindo do elevador parecendo um Pierrot de filme de terror, assim, com um fiozinho de sangue escorrendo, como se fosse uma lágrima. E aí realmente parecia uma cena de cinema mudo, assim, de filme do Chaplin, porque todo mundo que chegava e via saía correndo, ninguém aguentava. Uhum. Parecia realmente, era uma cena engraçada, a pessoa via e saía correndo, via, ia pegar água, via... E aí você aguentou, você viu, você me pegou pelo braço na hora e falou, vamos descer. E a gente desceu. Eu lembro de não ter pensado muito antes de catar minha bolsa, puxar o Roberto pelo braço de volta pra dentro do elevador. E aí, quando a gente desceu, né, tinha uma funcionária da Videofilmes ali embaixo, a produtora de cinema, né, a Videofilmes ficava ali no mesmo prédio da Piauí, e nisso ela já tava sabendo do que tinha rolado, né, o porteiro comentou com ela, e aí ela tava com um carro e ofereceu carona pra gente até o hospital.
E eu lembro desse trajeto até o hospital do Roberto dizendo, cara, eu vou ficar cego. E eu respondendo assim, com uma certeza irresponsável de que ele não ia ficar cego coisa nenhuma. Porque uma vez eu tinha lido um artigo sobre a cirurgia de correção de miopia, que essa cirurgia tinha sido descoberta quando um cara foi atingido por estilhaços de vidro no olho. E que quando a córnea dele cicatrizou, a miopia tinha ido embora. Enfim, tipo, eu tinha certeza, assim, que quando aquilo tudo passasse, ele nem ia precisar de óculos. Lembro de falar isso pra ele, dele balançando a cabeça, prestando atenção, como se eu tivesse alguma autoridade no assunto. E bom, como a facada pegou muito no cantinho, assim, do olho do Roberto, ele não ficou cego, mas ele também não ficou menos míope. Na verdade, ele até ficou mais míope, né? Mas isso era o de menos. E por um enorme milagre, por outras razões que não são só milagre, eu tinha um bom plano de saúde que a Piauí pagava. Meu pai conhecia um bom médico, enfim, coisas também dos privilégios que eu tenho e tal. Eu fui rapidamente atendido num bom hospital, tive que passar por 2 cirurgias e não fiquei cego. Ficou tudo bem. Mas depois dessas 2 cirurgias, o Roberto teve que passar um tempinho de repouso, sem poder ler. Eu lembro de 2 coisas, de você não estar conseguindo ler e de você ter pedido uma lista de filmes que dava pra ver dublado e você não gostar de nada do que a gente tinha sugerido, assim. Eu lembro que a Raquel Zangrande, que já era chefe da redação da Piauí, que ainda é chefe de redação da Piauí, ela encabeçou essa missão. E aí o filme que eu mais gostava, ele foi uma merda. Qual que era, você lembra? Era o, em português, é Simplesmente Amor. Eu lembro, Love Actually. Que é uma comédia romântica clássica, são 8 histórias que se cruzam, não tem como uma pessoa não gostar daquele filme. E ele falou, achei uma merda, uma cafona. É você mesmo, né? Já tá normal, né? Voltou ao normal. Me deram uns audiolivros também. Ah, é? Tinha Marley e Eu, acho, narrado pelo Humberto Martins. Que maravilha. Cara, juro que eu fiz o possível pra achar essa pérola sonora na voz de um dos maiores galãs de novela das 7 de todos os tempos, mas eu não consegui. Fui no Mercado Livre, estante virtual, tipo, todo quanto é lugar. Mas fica aqui o apelo, né? Se alguém por aí tiver guardado esse CD no fundo do armário, manda aqui pra gente. Bom, mas o fato é que eu não tive nada a ver com esse CD do Marley e Eu. Mas agora eu já não sei se por coincidência ou por influência do Humberto Martins ou por Zeitgeist ou porque eu sempre gostei de áudio. Eu tava por trás de outro CD que a gente fez chegar nas mãos do Roberto. Isso porque a revista daquele mês estava fechando, né? A edição da Piauí daquele mês estava fechando, ia ser a Piauí número 21. A gente pensou, putz, o Roberto não vai conseguir ler a revista. Ele tá, né, precisando ficar de repouso, sem ler nada. O que a gente faz, né? E aí pensei, mas e se a gente gravasse a revista pra ele? E aí eu tinha a parceira ideal pra essa missão. Gravamos a revista de cabo a rabo. Eu acho que desde o índice até o final, assim, gravamos tudo, como se fosse uma revista podcast, né? Sim. A Raquel, que é uma das pessoas mais empolgadas que eu conheço, embarcou na ideia de largada. Ela me ajudou a convencer todo mundo de participar, lendo a própria matéria, ou as matérias de freelas ou traduzidas que tivessem saído naquela edição. A maioria deve ter gravado ali na sala de reunião da Piauí, então, e aquela mesa de mármore. Exato, pensando no pior ambiente possível. Pior, porque aí o som bate ali, ele volta metálico, ele volta como se você gravar num banheiro, né? Sim. Gravamos ali com aquele gravadorzinho daqueles de repórter das organizações Tabajara ali da redação. Sim. Basiquinho, sem microfone, deve ter sido direto. E bom, eu lembrei dessa história outro dia, tomando um café com a Flora, porque foi aniversário de morte do Eduardo Coutinho, o documentarista Eduardo Coutinho, né, que fez Cabra Marcado pra Morrer, Difícil Master, Jogo de Cena. A gente tava falando da voz do Coutinho, né, de como ele tinha aquela voz super impactante. Essa você sabe, a Flora Thompson Devô. Mas enfim, eu lembrei que o Coutinho tinha participado dessa gravação da edição número 21 da Piauí pro Roberto. O Coutinho vivia na redação, né? Porque a Videofilmes ficava no andar de cima. Então ele era um visitante onipresente lá e que todo mundo amava, né? Era muito divertida sempre a chegada dele. O Coutinho deve ter passado ali na redação no meio dessa bagunça de gravar a revista e a Raquel puxou ele pra dentro. Eu não lembrava o que ele tinha lido afinal, eu só lembrava que ele tinha participado. E aí eu lembro de contar essa história pra Flora, a história do CD, e ela imediatamente começar a sofrer. Porque eu te conheço, você não guarda nada, você vive jogando as coisas fora. Sei lá quantos computadores passaram pela minha mão desde 2008. E não lembro de nessa época ter nuvem, assim, tipo Dropbox, Google Drive, nem pendrive eu lembro de ter.
E acho que eu também nem tinha passado pela minha cabeça fazer uma cópia do CD pra mim. E aí a gente acabou apelando pro Roberto, que tem um pouco mais de alma de arquivista. Na hora eu peguei o celular, mandei um zap pro Roberto falando: ei, por acaso você ainda tem aquele CD com a Piauí lida que a gente gravou pra você quando você foi assaltado? E aí, meia hora depois, ele me responde: tenho. Você quer? Só ele presta, impressionante. Por sorte, a gente também tem um tocador de CD que pluga no computador e dá pra digitalizar de novo, enfim, passar tudo pra nuvem. Esse tesouro. Tesouro. Um tesouro, gente. Definitivamente um tesouro. E aí a gente foi seca no arquivo do Coutinho, né? Coutinho gravou também? Você não lembrava disso? Não lembrava. A poesia envenenada. Heitor Ferraz Melo, ao modo de Chico Alvim. Uns versos. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. Ele lê de forma monotonal, né? Sem pausa, vai tudo igual e tal. Sim. Distrações raras. L é foda, o L é duplo impossível. Guerra, não sei. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Metido nos cantos. Em segredinhos sempre juntos. Mas ele Não lembrava que o Coutinho gravou. Nossa. Tem você dirigindo ele. Não acredito. Que vergonha. Mãe e servo. Servo ou servo? Servo. Servo é viado com C. Servo. Amos e servos. Tem certeza? Eu acho que mãe e servo. É? Só que são altamente grave, hein? Bonitinho, não lembrava disso. O João gravou também? Gravou. João, no caso, é o João Moreira Salles, criador e publisher da revista na época. Então vamos lá, Roberto, aqui sou eu, fazendo um esforço hercúleo de narrar e depois ter que ouvir a minha voz. Vamos lá, Raia Olímpica, que é a retranca, rotina de 15 mil braçadas, a preparação do velocista César Cielo para sua primeira Olimpíada, em meio a uma safra de recordes e a entrada em cena do doping de armário, pela Dorit. A jornalista Dorit Harazin, editora da Piauí na época, que tinha feito um perfil incrível do César Cielo, o nadador, né, que agora ficou bastante famoso nessas Olimpíadas, nas redes sociais. Mas é um perfil que ela fez antes mesmo dele ganhar a medalha de ouro na Olimpíada de Pequim. Escreve muito. Nossa, textos que pode ser a coisa mais monótona do mundo, né? Alguém nadando 50 metros. Em tese não acontece nada e ela faz acontecer tudo. A Dorit não leu o próprio texto, mas ela leu o outro. Robertito, eu vou te ler a segunda e última parte das memórias do Ralph Steadman, que nós publicamos em forma de diário. É a sequência do que foi publicado no mês anterior. Tempos que você não viveu e que são memoravelmente engraçados e bacanas de ter. Então vamos lá. Título: A brincadeira acabou. Dorit é, sem dúvida, uma das maiores repórteres da história do Brasil, assim. Ela é maior do que qualquer jornal brasileiro, assim. Então, muito bom, né? A gente ter trabalhado com essa galera. Sorte demais, cara. Mário gravou? Mário não. Mário não? Mário não. Mário é o Mário Sérgio Conte, que na época era o diretor de redação da revista e que por alguma razão acabou não emprestando a voz para essa cápsula do tempo. Daniela gravou? Gravou vários. Gravou Esquina, gravou tipo um monte de coisa. Daniela é Daniela Pinheiro, repórter também. A redação era tão pequena que a gente conseguia ir ticando um a um. Cassiano não também. Cassiano Elec Machado. Cassiano tava, só que o Cassiano eu não sei porque ele não tava no Rio e a gente conseguiu gravar com ele por telefone. Meu Deus. Tem eu falando, Cassiano, não, você faz o seguinte, não sei o quê. Bom, agora pode começar de novo. Tá bom. Sessão Era Uma Vez. Título: Belos Contos da Nossa Infância. Por Gottlieb. Narração: Cassiano. É engraçado porque é Gottlieb, né? Que era o inimigo número 1 da redação. Era um quadrinho francês, né? Que o Mário gostou. Só o Mário. Ninguém gostava. Tinha toda edição tinha carta de leitor pedindo pra parar de ter Gottlieb e o Mário continuava botando. Ele continuava achando muito divertido. Pois é, só ele. Só ele, cara. Eu acho que o Cassiano deve ter escolhido de zoeira, assim, né? Tipo, você achou que não ia ter Gottlieb, você vai ter que engolir um Gottlieb.
Agora, ouve essa do Mac, que eu nem vou falar nada. Que é uma lenda pra gente também. O Macluf é o Luiz Macluf Carvalho, foi um dos maiores repórteres do Brasil e era o nosso decano lá na reportagem na Piauí, quando a gente começou. O Mac morreu em 2020 de um câncer. Alô, Roberto, aqui é o Mac. Vou ler uma esquina aqui que eu fiz. Ele foi o que mais me emocionou ouvir. Por quê? Essa voz do Mac, assim, é tão... Esse comecinho, assim, Roberto, Mac, um texto da esquina da minha autoria, assim, tipo, é muito carinhoso ouvir, né, esse sotaque, esse jeito dele falar, assim, eu tenho muita saudade dele. Título: O Copo e a Flecha. A guerra por outros meios, no caso, molhados. O deputado federal Jair Bolsonaro, talvez o mais radical representante da direita do parlamento, fica meio encabulado quando lhe perguntam sobre o copo d'água que o atingiu pelas costas durante a sessão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara no dia 14 de maio. Lembrando que esse texto saiu na edição da Piauí de junho de 2008. E é uma pequena crônica sobre isso mesmo. O dia em que um ativista indígena jogou um copo d'água no Bolsonaro que, mesmo lá atrás, já estava merecendo. Disfarça numa resposta impulsiva. A lembrança de que todos os presentes viram, ele concede de má vontade. Tá bom, mas então coloca que respingou de leve. Bolsonaro não aprecia os índios. Entre outros motivos, porque foi um deles que o batizou com um copo d'água em pleno discurso. 10 anos antes do cara virar presidente. Mas o Mac estava de olho nele, assim. Incrível, né? Como ouvir a voz da pessoa, tanto ouvir, né, o Mac como o Coutinho, né? A voz é mesmo uma representação da alma ali, né? Porque você, mais do que uma foto, né? A voz, parece que ele está aqui com a gente sente muito mais ele como ele era na voz dele do que numa foto dele. É uma cápsula do tempo. Olhando de hoje é exatamente isso, né? Uma cápsula do tempo. Mas é engraçado pensar como essa não foi nem um pouco a ideia inicial. Era uma coisa ao mesmo tempo funcional, né? De dar um jeito do Roberto ler aquela edição da revista. E também afetuosa, né? De mandar um recadinho pra ele, dizer que a gente estava pensando nele. Naquela altura nem passava pela nossa cabeça como que ia ser escutar essa gravação mais de 15 anos depois, né? Em tudo que teria acontecido com os personagens daquelas matérias, da medalha de ouro do César Cielo, à presidência do Bolsonaro. E a gente nem imaginava o que teria acontecido com quem estava lendo ali aquelas histórias. E além do Mac e do Coutinho, tem a voz de mais uma pessoa ali nessa gravação que também não tá mais entre nós, que já morreu. Era um cara que nunca trabalhou na Piauí, mas que também frequentava bastante a redação. Mas eu lembro que foi o que, enfim, eu lembro de gargalhar quando foi uma surpresa, vocês não me falaram que teria ele. E aí eu lembro que realmente essa parte aí eu fiquei muito emocionado e rindo muito. Concurso a 100 quilômetros. Resumo da obra. : Antônio, o ex-garoto de Cabaré que vive sob o jugo insaciável da viúva Maria de Maria Mergulhão, recebe uma carta que põe a pique seus planos de fuga para a liberdade. Ponto. Isso é extraordinário, né? Documento extraordinário isso. E aqui começa a segunda parte desse podcast. Quando eu falei pro Roberto que eu queria fazer uma história aqui pro Apresenta sobre essas gravações, sobre essa cápsula do tempo, ele veio com uma contraproposta. Ele queria que a gente fizesse uma história sobre o 30, esse cara que tá lendo o texto do concurso literário da Piauí. Quem é essa figura? Então, esse daí é o Weber 30 Filho. E eu sou muito grato a ele por muita coisa, por ter cruzado com ele na vida. O 30 foi o perfilado da primeira grande reportagem que o Roberto publicou na Piauí. A matéria chamava Retrato de um Homem Livre e saiu na edição 7 da Piauí, de abril de 2007. Mas o Roberto conhecia ele de antes. No último ano da faculdade eu consegui um emprego na revista de História da Biblioteca Nacional, que era uma revista bacana, que era feita por historiadores e tal. Enfim, não vendia muito, mas era bacana.
E aí eu era o único repórter lá. E aí me disseram que eu tinha que fazer uma matéria sobre pessoas que iam para a Biblioteca Nacional durante a hora do almoço para dormir, porque tinha ar-condicionado bom lá. E qualquer pessoa podia entrar, pegava uma mesinha lá e ia tirar um cochilo. E aí eu fui fazer uma matéria sobre isso, assim. E aí me apresentaram ao 30, falaram que eu tinha que falar com o 30, que era a forma como ele era conhecido. E aí eu fui bater um papo com ele. Mas ele ia pra lá pra dormir? Ele ia pra lá pra tudo, mas ele também dormia na Biblioteca Nacional. E ele ele tinha carteirinha de número 0, de número 1 da Biblioteca Nacional. Tinham feito em homenagem a ele, porque ele era a pessoa que mais frequentava a biblioteca. Mas ninguém tinha me dito isso, tinham me falado só que era um personagem que dormia lá. E, cara, em 20 minutos de conversa com ele, eu vi que eu estava diante de uma figura extraordinária, assim, muito atípico, muito claramente com desencaixe social ali, de alguma forma, que eu não sei qual era o diagnóstico, nunca me preocupei em saber, nem ele, mas assim, que sabia fazer do limão, que era a vida dele, uma limonada suíça, uma caipirinha, uma coisa, assim, sofisticadíssima, assim, isso me emocionou muito. Ele pegava... O Roberto estava começando no jornalismo, e como muitos de nós, ele era a cadelinha da revista New Yorker. Eu falei, cara, tô diante de um Joe Gould, que era o meu personagem preferido, assim, de livros do novo jornalismo americano, que era o livro, no caso, era O Segredo de Joe Gould, do jornalista americano Joseph Mitchell, que foi traduzido e publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Era um morador de rua, de Nova York, que também conseguia transformar o pouco que ele tinha numa coisa incrível e falava que escrevia a história oral de Nova York, que ficava anotando coisas loucamente. E o Joseph Mitchell fez um texto que é uma obra-prima, acho que foi uma... Eu não lembro se ele ocupou a New Yorker inteira, assim... Eu vou dar um pequeno spoiler do Segredo de Joe Gould aqui, tá? Desculpa, é uma história de 60 anos atrás, acho que tá tudo bem, né? É importante pra gente entender melhor essa relação do Roberto com o 30. O livro, que foi publicado antes na revista New Yorker, é sobre o encontro do Joseph Mitchell, que é um repórter famoso, um dos criadores do novo jornalismo americano, do jornalismo literário, enfim, o encontro dele com o Joe Gould, que, como o Roberto falou, era um cara que morava na rua, em Nova York, e que passava o dia todo escrevendo, e que estava planejando publicar uma obra monumental chamada História Oral do Nosso Tempo. O Joe Gould queria escrever um tipo novo de história do mundo, não uma história dos grandes feitos e dos grandes homens, mas das miudezas que as pessoas falam umas com as outras. Ele dizia que ele anotava praticamente tudo o que ele ouvia. Seriam 20 mil conversas, 9 milhões de palavras. Quando Mitchell encontrou com ele, ele contou que ele tinha volumes e mais volumes escritos, que era uma pilha tão grande que seria mais alta que ele. E aí o Mitchell estava doido para ler a obra do Joe Gould, né? Mas parecia que ninguém sabia onde estava guardado esse manuscrito gigantesco. Daí o Mitchell conta que ele começou a desconfiar de uma coisa. E quando ele finalmente confrontou o Joe Gould, ele descobriu que ele não tinha escrito praticamente nada de verdade. Essa reviravolta tá no final do livro. E esse era o segredo de Joe Gould, que ele falava estar escrevendo uma coisa que nunca existiu. O Mitchell nunca tinha tido acesso aos escritos do Joe Gould. Ele só ouvia ele falando disso. E daí, no finalzinho do livro, quando o Joe Gould morre, ele descobre que ele não tinha obra monumental nenhuma. O Gould estava só reescrevendo obsessivamente uma meia dúzia de historinhas da vida dele. Só que essa história também tem uma reviravolta, que é uma reviravolta bem tardia, na verdade, porque lembra, o livro foi escrito nos anos 60. Daí, em 2015, só depois que o Mitchell morreu, a New Yorker publicou uma outra reportagem, agora assinada pela Jill Lepore, que revelou que o que não era verdade era esse final do livro do Mitchell. Era ficção, ou mentira, invenção, extrapolação, como você preferir chamar, da cabeça do Joseph Mitchell, porque o Joe Gould tinha sim escrito a história oral. A história oral existia. E mais, o Mitchell sabia que ela existia. E ele sabia que existia, só que publicar que existia ia prejudicar o personagem dele. Então, para melhorar o personagem, ele falou que não existia. O Roberto não sabia dessa reviravolta. Essa reviravolta ainda não tinha acontecido quando ele conheceu o 30, que foi lá em 2006, 2007.
Mas também esse final do livro nem foi o que mais marcou ele no personagem do Joe Goode. Não importava se no final o Joe Goode tinha botado no papel a história oral ou não. O que ele achava fascinante era o olhar, o interesse do Joe Goode pela cidade, que era uma coisa que ele via também no 30. O Weber 30 não era o Joe Goode, óbvio, na medida em que ninguém nunca pode ser igual a outra pessoa. Para começar, ele não morava na rua. Ele tinha um apartamentinho no centro da cidade, de uma kitnet, onde ele vivia. Sozinho. Que tinha pertencido ao pai dele, que tinha sido, parece que, o grande escudeiro dele, assim, o grande protetor dele ao longo da vida. Mas o pai já tinha falecido e então ele tinha ficado sozinho, sem ninguém que o amparasse. E ele tinha, eu não sei se era uma pensão, se era um salário, acho que era por invalidez. Ele tinha um salário por invalidez, que eu acho que era um salário mínimo, que era com que ele vivia a vida dele. Então ele calculava muito direitinho, assim, o gasto dele por mês, devia ser uma parte para pagar o condomínio e uma parte que ele já entregava tudo num restaurante onde ele almoçava todo dia, que chamava... Putz, esqueci o nome do restaurante, tá na matéria. Tá na matéria, Grupo Casarão, que não existe mais. Que era um restaurante que você pagava, acho que na época, sei lá, R$5 ou R$10 no máximo, e você podia comer o quanto você queria. Segundo a matéria, em abril de 2007, o buffet livre custava R$4,19. Bons tempos. Então aquilo era pra ele o café da manhã, o almoço e o jantar. Ele fazia pratos enormes, assim, enormes. Ele era muito magrinho. Então ele adaptou o corpo dele a que ele tivesse uma única refeição por dia. E aí, sei lá, de noite às vezes ele comia uma fruta, alguma coisa que ele conseguia descolar em algum lugar e tal. E ele tentava ir em todas as vernissagens do Rio de Janeiro, do centro, porque tinha comida e bebida de graça. Então esse era o jantar dele. E ele tinha um mapa, assim, ele sabia onde tinha todos os lançamentos, inauguração de exposição, lançamento de livro, concerto, tal. Ele sabia toda a programação cultural gratuita do centro do Rio de Janeiro. E ele se ocupava, assim, de uma forma muito bonita, sabe? A vida dele poderia ser um grande nada e ele fazia dela um tudo, assim. Então, todo dia ele ia ver concerto na hora do almoço, porque tinha um programa chamado Música no Museu, naquela época, que tinha concertos em vários museus da cidade gratuitos, ele ia em todos. Tinham 2 lugares que ele frequentava mais, que era a Biblioteca da Academia Brasileira de Letras e a Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, onde o Roberto estava trabalhando e onde eles se conheceram. E aí, nesses lugares, ele fazia as pesquisas dele, que eram muito curiosas, assim, muito obsessivas. Mas uma diferença entre o Weber 30 e o Joe Goode: o foco das pesquisas. O Joe Goode estava fazendo uma história oral, né? Registrando o que ele via e o que ele ouvia na rua. Já o 30 estava fazendo uma pesquisa de arquivo, anotando o que ele pesquisava na biblioteca. Eu vou ler aqui um trechinho do perfil. 30 se refere à Biblioteca Nacional como seu habitat natural. Diz já ter lido mais de 10 mil livros e periódicos, entre os quais a coleção completa da série Nosso Século, a revista Placar de 1970 a 1990, e tudo que você puder imaginar de Goethe, Shakespeare e Ernest Hemingway. Nos últimos tempos, para relembrar os fatos, tem se dedicado aos exemplares do livro do ano da Enciclopédia Barça. Começou com o de 2004, já está no início dos anos 80. Sem a biblioteca, eu seria apenas um alienado feliz, reconhece. 30 pisou na Biblioteca Nacional pela primeira vez há exatos 30 anos, em abril de 1977. Acabava de abandonar o curso de Economia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quanto mais mestrado e doutorado o professor tinha, pior era a aula, lembra? Decidiu se tornar autodidata, lendo notícias antigas sobre futebol, assunto que lhe era de grande interesse. Torcia pelo Vasco. Mas, depois de 10 anos de doutas investigações, concluiu que o maior time do mundo havia sido o Santos. De um dia para o outro, deixou a velha equipe lusa para trás, com o argumento de que o pesquisador deve ser isento. Então, por exemplo, ele ficava obsessivo com o Santos do Pelé, ele gostava muito de futebol. Ele pegava os jornais para ver todos os jogos do Santos do Pelé durante toda a época do Pelé no Santos. E ele anotava todas as escalações de todos os jogos. Então eu tenho ainda alguns desses cadernos.
que era assim, era uma loucura. Era jogo 17/10/71, a escalação do Santos inteiro, quem fez o gol, quem não fez, quem tomou cartão amarelo e tal, próximo jogo. Era isso, páginas e páginas, eram cadernos daqueles grossos e grandes, completamente anotados. Ele tinha uma infinidade de cadernos guardados na casa dele com essas anotações. Ele fazia alguma análise? Ou só... Não tinha análise. Era dado. Dado. E aí ele tinha uma outra coisa que era muito extraordinário. Eu tô repetindo essa palavra aqui, mas eu não consigo achar outra melhor para ele. Que ele trocava cartas com pessoas muito importantes. E por razões muito aleatórias, as pessoas respondiam. Era muito bonito isso. Eu fico emocionado. Então, por exemplo, ele pesquisava muito sobre futebol e aí ele resolveu que ele ia escrever pro João Avelange, que na época era o presidente da FIFA. E, cara, ele mandou a carta pro João Avelange falando alguma coisa factual, louca ali que ele tinha. Sei lá, talvez ele tivesse lido uma entrevista do João Avelange, que o João Avelange falou uma coisa que ele discordava e tal. E o João Avelange respondeu. E era o João Avelange respondendo, dava pra ver pelo tom da carta que era o João Avelange respondendo. E aí ele passou a trocar carta com o João Avelange respondia. E ele era apenas o presidente da FIFA, que, vamos combinar, é a entidade mais importante do mundo. Tem mais gente filiada do que na ONU. Eu vou ler aqui um trecho do perfil em que o Roberto fala de uma carta angustiada que o 30 mandou pro Avelange. Intitulava-se A Morte do Futebol. O jogo Itália 3, Brasil 2, realizado na Copa do Mundo de 1982, seria o prenúncio da Idade Média do futebol. O que se assistiu foi a caça às bruxas, isso é, a força bruta do atleta sem recursos técnicos, coagindo a criatividade e a liberdade do artista. Avelange respondeu em uma carta maior do que a do seu interlocutor. Lamentava vê-lo tão pessimista em relação ao futebol mundial. Prometia-lhe enviar o livro Copa Mundial de la FIFA, México 86, com todos os dados da última disputa. A promessa foi cumprida 3 meses depois, junto a uma carta onde o presidente da FIFA dizia estar certo de que essa obra lhe será de grande utilidade ante o seu invulgar interesse pelos assuntos ligados ao desporto das multidões, o futebol. 30 sublinhou a palavra invulgar. O Roberto escreveu na matéria que antes de mandar uma carta, o 30 fazia uma cópia para guardar para ele. E aí, se o destinatário respondesse, ele grampeava as 2 cartas juntas para o acervo dele futuro. Vou ler mais um trecho. Na maioria das vezes, a réplica é protocolar, talvez porque nunca tenha se endereçado a alguém que não fosse, pelo menos, nacionalmente conhecido. E aí teve uma outra carta que ele mandou pro Amador Aguiar, que era o dono do Bradesco, porque tinha aberto uma agência gigante do Bradesco do lado do prédio onde ele morava, ali no centro. Que é uma carta elogiosa, né? Falando que essa agência parecia um cenário futurista de um filme, tipo Blade Runner, sei lá, ele falava umas coisas assim. E aí ele falava que a agência do Bradesco tinha aberto do lado da casa dele, que é de fato uma ótima agência. É enorme. Fica aqui, né? É enorme. Aqui a recomendação. Fica ali do lado da Cinelândia, na rua do Municipal. Na data de 31 de julho de 1989, viveu o Rio de Janeiro um grande acontecimento social e econômico com a inauguração da agência Cinelândia do Bradesco. Até parece que entramos na máquina do tempo, com um índice altíssimo de informatização. Tem uma coisa de um deslumbre, assim, né? Tipo, ele... mas ele era muito barroco nas cartas dele. Embora elas fossem sempre cheias de fatos, quando ele resolvia falar de alguma coisa para tentar elaborar, ele elaborava de uma forma muito barroca. Os registros dos cadernos e das cartas são completamente diferentes. O Roberto guarda todo esse acervo, do qual uma parte significativa são as cartas que o 30 escreveu para o próprio Roberto. Porque aquele encontro que começou na apuração daquela reportagem para a revista de História da Biblioteca Nacional, sobre gente que ia cochilar na biblioteca, acabou virando uma amizade. Você chegou a escrever sobre ele na revista da Biblioteca Nacional? Escrevi, mas assim que eu consegui isso, eu lembro que eu mandei um e-mail pro João Moreira Salles, eu acho. O Roberto foi certeiro na hora de vender o perfil do 30 como o Joe Gould brasileiro. Isso porque o João tinha escrito o pós-fácil da edição brasileira do Segredo de Joe Gould, poucos anos antes. Foi a primeira reportagem assinada na Piauí. E aí, logo depois disso, a Piauí me contratou. Então, assim, eu sou muito grato ao 30 porque
Eu acho que foi por ter cruzado com ele que eu consegui emplacar um texto grande na Piauí, e foi por causa disso que a Piauí me contratou. E aí a gente passou a ter uma relação. Sempre me elogiava de forma rococó nos textos. Ele te chamava de meu criador. Ele me chamava de meu criador, verdade. Ao meu criador Roberto Cass. És um jovem bem talentoso, com objetivos bem definidos para o seu futuro brilhante. A inteligência e sabedoria são pré-requisitos da fortíssima personalidade, produto de uma educação de mais alto nível no convívio de seu lar. A sua alma é belíssima. A sua honestidade e transparência são insumos do seu lindíssimo interior, onde o planejamento é uma constante em sua vida. Ainda és um menino, já pertence à elite de jornalistas que integram a equipe da melhor e mais conceituada revista do país, a Piauí. Desejo muito sucesso. São votos sinceros de sua criação, Heber 30 Filho. A gente criou uma amizade e ele ia me visitar na redação toda semana, ou de 2 em 2 semanas no máximo. Isso virou uma atividade para ele, porque quando ele ia me visitar, ele pegava sempre uns 4 exemplares da revista toda vez, porque ele dava autografada. Eu tenho um exemplar dele autografado, para todas as pessoas que ele conhecia. Então, para todos, assim, o garçom que serve ele no restaurante, porteiro do prédio dele e tal. O 30 ficou muito satisfeito com o perfil e também com a repercussão do perfil. Ele foi chamado para ir no Jô Soares. Pouco tempo depois da reportagem Retrato de um Homem Livre ser publicada na Piauí, o 30 voou pela primeira vez para São Paulo para ser entrevistado pelo Jô. E o Roberto foi junto. Bom, já está aqui ao meu lado um frequentador assíduo da Academia Brasileira de Direitos há quase 30 anos. É o Heber 30 Filho. Eu acho que o Jô foi mal brifado sobre ele no começo do programa, então acho que o Jô devia ter lido só um textozinho pequeno dizendo que ele era a carteira número 1 da Biblioteca Nacional e o maior frequentador e tal. Acho que o Jô achou que estava diante de um pesquisador e tal. Acho que não tinha cantado muito a bola de quem era o cara, porque acho que no começo teve um curto-circuito ali. Como é que você começou a frequentar a academia? É o seguinte, eu frequentei a Biblioteca Nacional há 30 anos, 31 anos que eu frequento, 30 anos. Então eu passei, automaticamente, eu sinto a Academia de Letras uma extensão da Biblioteca Nacional. Uma extensão da Biblioteca Nacional. É uma extensão, tá certo? Mas o Jô era absolutamente sagaz e logo entendeu quem era o personagem. Em 3 minutos ele virou a chave, virou o jogo e começou a levantar para o 30 cortar. Eu vi que você estava num papo firme ali com a minha entrevistada anterior. Não, porque ela achou que o Romário é melhor que o Pelé, que não é, né? Não, o Romário não é melhor. Não é nem condição. Embora o Pelé não seja tricampeão do mundo, mas ele... Quem não é tricampeão do mundo? Pelé é tricampeão do mundo, não é tricampeão do mundo. Ele foi campeão 3 vezes. Ele tem um título que ninguém tem, né? Foi tricampeão, então não é tricampeão 3 vezes? Não, senhor. Vou explicar ao senhor, dar uma explicação. Então o Brasil também não é tricampeão? Não é tricampeão. Mas mudaram isso. Não, é o seguinte, a FIFA... Dá licença. Vou explicar a vocês. Quando... E, cara, 15 minutos depois, estava todo mundo no programa fascinado. Isso aqui foi quase que uma sabatina, porque eu disse, não é possível, porque ele sentou aqui e disse assim, pode me perguntar sobre qualquer assunto. Eu falei, será que pode? E pode. E quando o Jô falou que ia ter que acabar, todo mundo triste, fazendo aquele... Bom, Heber 30 Filho, a conversa tá muito boa. Eu garanto que eu gostei mais ainda do que vocês. Foi o máximo. Então, assim, ele também ficou muito agradecido, o 30, porque isso foi todo o reconhecimento que ele esperava ter em vida, assim, e dignificou o não lugar que ele tinha no mundo, assim, sabe? Fez, tipo, um atestado de que, olha, o seu desencaixe é muito bonito. Mais uma carta. Ao meu criador. Agradeço de coração a reportagem sobre a minha personalidade, na qual realizaste com muita inteligência e sabedoria. Dá-me frutos maravilhosos, inclusive Jô Soares. Saudações de sua criação, Heber 30 Filho.
O 30 passou a frequentar a redação para pegar não só o exemplar da Piauí número 7, em que saiu o perfil dele, mas também o exemplar da edição do mês, da edição que tinha acabado de sair. Porque ele sempre ia lá e ele pegava, ele sabia exatamente o dia que chegava a revista na redação, então o primeiro dia que chegava a revista ele estava lá para pegar o exemplar dele, para ele ler. Ele lia de ponta a ponta e depois me escrevia uma carta comentando cada reportagem da revista de uma forma meio... Rio, 3/3/2008. Ao meu criador. A revista Piauí está provocando uma revolução muito brutal na imprensa brasileira. Com a reportagem Generais Sem Estrelas, constitui um depoimento da terrível guerra travada com Iraque e Afeganistão contra o imperialismo dos Estados Unidos. Não há termos de adjetivos qualificados em qualquer dicionário para definir a grandeza da magnífica reportagem. A Piauí é um veículo de comunicação escrita bem erudita. Parabéns, Roberto Kais, por ser membro dessa família jornalística. Saudações de sua criação. Heber 30 Filho. Quando o Roberto foi ferido naquele assalto, além de participar da gravação da revista em áudio, o 30 também escreveu uma cartinha. Rio, 26/5/2008. Ao meu criador. Feliz recuperação, que a luz divina lhe proteja eternamente, porque possui uma mente sã. Abraços de sua criação. Heber 30 Filho. Quando o Roberto saiu da Piauí e se mudou para São Paulo para trabalhar na Folha, o 30 continuou escrevendo para ele. O Roberto respondia, mandava reportagens que ele tinha publicado e que podiam interessar o 30, e falava um pouco da própria vida também. Ele falava umas coisas muito fortes e de muita clareza, assim, do mundo, de muita dignidade. Tem uma carta em que o 30 diz assim: Amigo Roberto Kais. Nessa carta ele não chama o Roberto de criador, mas de amigo. E ele diz: O eclipse está passando em você. É uma fase passageira. Que eu acho que ele sabia que eu tava meio deprimido, que ele fala uma coisa, de que isso é só um momento de passagem. Então, um eclipse. Fala. Então, um eclipse, exatamente. Então eu contava algumas coisas pra ele e ele vinha com frases muito fortes, às vezes. Depois de um tempo, o Roberto voltou pro Rio para trabalhar no Globo. Teve um dia, eu tava no Globo, e a redação do Globo era uma zona completa. Era um cenário de filme, assim, chão de carpete, umas televisão de tubo velha, todo mundo sentado junto, ninguém tinha telefone. Às vezes chegava, não tinha cadeira, era imunda, tinha samambaia, era uma caricatura. Era maneiro, eu tinha carinho por aquela redação, mas era uma caricatura. E aí no meio daquela bagunça, de repente alguém me fala: cara, tem uma pessoa ali te procurando. Porque era isso, a redação do Globo entrava qualquer um, não sei como é que ele entrou lá, mas ele entrou. Tem alguém ali te procurando e tal, e eu levanto a cabeça e vejo, caralho, é o 30? E tinha muito tempo que eu não via ele. Aí eu parei o que eu tava fazendo, sentei com ele na lanchonete lá, comemos, conversamos um pouco e tal. As conversas eram sempre meio repetitivas, assim. Ele ficava falando como eu mudei a vida dele, meu criador, blá blá blá, essas coisas. Mas era ótimo. E aí a gente ficou ali conversando um pouco, depois ele foi embora, e acho que 1 ou 2 semanas depois ele morreu. Que aí foi então nesse momento que você me ligou pra avisar. Sim, nossa, eu trabalhava na Piauí ainda, e um dia ligou uma vizinha do 30 lá na redação pra dar a notícia. Você conseguiu ir em velório? Eu fui no prédio dele, não tinha chegado ninguém ainda. Acho que eu fui o primeiro a chegar ali, fiquei esperando, acho que tinha que chegar bombeiro, polícia. Descobriram porque ele, enfim, já estava morto há alguns dias. Então acho que, enfim, o cheiro deve ter ficado forte. Eu lembro de ver o corpo, já não estava num estado legal. E aí, enfim, aí foi enterrado. E aí ficou a dúvida do que fazer com as coisas dele, porque ele tinha muita coisa. O Roberto conseguiu recuperar algumas cartas e papéis do 30. E isso está guardado até hoje no envelope meio rasgado, onde está escrito à mão: ao amigo Roberto Kais. Esse material do 30 sobreviveu graças a uma combinação de carinho, cuidado e sorte. E dá pra dizer a mesma coisa daquele CD que a gente gravou. Depois de terminar de ler o textinho dele, o texto do concurso literário daquela edição da Piauí de junho de 2008, o 30 quis gravar um recado pro Roberto.
ao Roberto Kais. Fico feliz de você estar recuperando a sua saúde. Deus nos proteja, porque esse mundo cão é muito cruel. Eu agradeço você também, que você me abriu muito caminho, me conduz à felicidade. E eu fico feliz de poder você estar recuperado. Que jamais eu orarei sempre por você, por teu sucesso. O que você fez de sucesso, também farei. Essa história do Roberto e do 30, do relacionamento entre eles, é uma história que sempre ficou comigo. Porque foi bem no começo da carreira do Roberto como jornalista, que também foi o começo da minha carreira, né? Tanto eu quanto ele, a gente estava aprendendo muito com todos os nomões ali da revista, claro. Mas eu aprendi muito com o Roberto também. Porque ali do meu lado, no baixo clero da redação, eu vi um repórter que se preocupava com o perfilado dele para muito além do texto. Ele se preocupava de um jeito sincero, duradouro. As conversas depois das entrevistas, as ligações, as cartas, os anos. Um pouco disso ficou registrado naquele CD, naquela cápsula do tempo em áudio, que é a nossa pequena história falada da humanidade. E agora fica registrado aqui também. Eu fico muito feliz de falar aqui dele, porque eu sempre quis fazer um obituário dele, homenageando. Sempre quis escrever, tinha essa... É uma ambição narcisista, de certa forma, assim, de escrever um texto muito bonito sobre a minha relação com ele. E por alguma razão nunca consegui. E então eu acho que isso é uma forma de fazer uma homenagem póstuma que eu acho que ele merece. E aí, pra mim também é um bom ponto de fechar um ciclo, assim. Dá tempo ainda de fazer esse livro. Dá tempo de fazer um livro. Fica aqui o recado pra Companhia das Letras. Não há dinheiro que pague a felicidade. Que a felicidade é a chave a liberdade. O maior bem que tem chama-se saúde. Depois, a liberdade, que é a chave da felicidade. Roberto, eu espero que você esteja aqui, que consiga fazer aquelas brilhantes reportagens a mim e outras pessoas. Felicidade para você. Obrigado. Pronto. Gostou? Essa foi a Paula Scarpim, diretora de criação da novela. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Na página desse episódio no nosso site, você encontra a íntegra das leituras desses 6 textos publicados na Piauí número 21, que apareceram aqui ao longo do episódio. O Eduardo Coutinho lendo A Poesia Envenenada, de Heitor Ferraz Melo, o João Moreira Salles lendo Rotina de 15.000 Braçadas, o perfil do nadador César Cielo, escrito pela Dorit Harazin, a Dorit Harazin lendo trechos das memórias do Ralph Steadman, que saíram na revista com o título de A Brincadeira Acabou, o Cassiano Elec Machado lendo a versão do Marcel Gottlieb de O Patinho Feio, o Luiz Macluf Carvalho lendo O Copo e a Flecha, a reportagem dele sobre o Bolsonaro, além de, claro, o Heber 30 Filho lendo o concurso literário daquele mês e deixando um recado super carinhoso para o Roberto Kais. Quando estiver no nosso site, aproveita para se inscrever na nossa newsletter, porque, olha, o pessoal aqui está se aprimorando nas mini crônicas que vão por e-mail toda semana para te lembrar de ouvir o episódio. É um conteúdo bônus mesmo. Lá no site também tem um passo a passo para se inscrever no canal da Rádio Novelo no WhatsApp, e por lá também sempre tem novidades e até uns recadinhos de voz da nossa equipe de vez em quando. Fica o convite também para seguir o Rádio Novela Apresenta aí no aplicativo que você está ouvindo, dar 5 estrelas, escrever um comentário, uma avaliação. E se quiser falar com a gente, é só marcar o @radionovelo no Instagram ou no Twitter, ou ainda mandar o bom e velho e-mail para apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira.
A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A produção executiva é da Marcela Casaca. A gerência de produto é da Juliana Jäger e a nossa editora executiva é a Natália Silva. O Rádio Novela Apresenta é feito pela Bárbara Rubira, pela Evelyn Argenta, pelo Vitor Hugo Brandalize, pela Carolina Moraes, pela Bia Guimarães, pela Júlia Matos, pela Ashley Calvo, pela Carol Pires e pela Sara Zobel. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. Nossa coordenadora executiva é a Lara Martins. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira e a nossa estagiária é a Isabel de Santana. Obrigada e até a semana que vem.